O maior conselho que eu posso te dar na sua vida é você nunca olhar o mundo ou as outras pessoas com a ótica de outras pessoas. Olhar, enxergar as pessoas, o mundo com a ótica, os olhos dos outros. Como assim, Marco? Vou te explicar. Muitas pessoas acabam enxergando outra pessoa porque outra pessoa falou dela, então criou uma imagem no seu cérebro a respeito daquela pessoa. E isso está também direcionado a como você olha um país, uma nação, uma ideologia, um movimento, uma igreja, uma instituição. Então, vamos lá. Vou te dar um exemplo. Muitas pessoas me olham, não têm um olhar bom ao meu respeito. Por quê? Porque outras pessoas falaram de mim, criaram uma imagem minha negativa e isso começou a correr como um vírus para outras pessoas. Então, tipo assim, tem gente que nunca conversou comigo e acha que eu sou um cara malvado, ruim, cheio de marra, um cara que eu sou mal educado, não fala comigo, etc. Então, tipo, construir uma imagem. Então, isso pode ser aplicado em várias áreas da nossa vida, em várias áreas da sociedade, né? Tem gente que enxerga a Europa, por exemplo, como uma terra da oportunidade. Agora, eu não acho por quê? Eu já estudei muita coisa sobre os Estados Unidos. Eu sou apaixonado pelos Estados Unidos. Então, a minha interpretação é que os Estados Unidos é uma terra das oportunidades porque lá é que surgiu todo o sistema capitalista, né? Todos os bilionários, toda a indústria de petróleo, de ferro, de ferrovias, de ferrovias, petróleo, ferro, a invenção da luz elétrica, da luz, né? A eletricidade não lembro quem foi, tá? Mas a luz foi Thomas Edison, né? Então, como você enxerga as coisas? Porque o ser humano, ele é, por definição, ele é subjetivo. O que é subjetivo? Cada um com as suas experiências de vida, cada um com você já viveu, né? Tudo que você já viveu, tudo que você já viu, construiu uma interpretação de mundo diferente de outra pessoa, né? Mesmo que você tenha sido criado junto com outra pessoa. Você vê que tem famílias, que tem irmãos, que um vira bandido e o outro vira mega empresário, magnata, bilionário. Foram criados na mesma casa, mesma educação, o mesmo amor, o mesmo carinho, as mesmas oportunidades. Então, só que cada um tem o quê? A sua personalidade, o seu temperamento, as suas experiências com outras pessoas, a ótica de você interpretar um evento, tá? Por exemplo, hoje em dia eu tenho muito mais facilidade de lidar com o luto que antes. Mil vezes. Porque hoje eu enxergo o luto de outra forma, tá? Eu enxergo o luto de outra forma, assim, pô, cara. Ainda mais quando a pessoa é cristã. Eu sei, pô, eu sei que Deus levou e tal, não sei o quê. E não tem como a gente mudar o quadro. A gente só tem como mudar o quadro quando tá em vida, né? Então, ainda mais que quando eu perdi minha avó, pô, foi tipo assim, foi bagulho doido. Então, assim, existem experiências que nós temos na vida que vai construindo nossa ótica de mundo. Até relação a trabalho,
relação à profissão, relação às coisas, entendeu? Porque por isso que a gente precisa de dados. Por isso que a gente precisa de informações precisas, concisas, verdadeiras, verídicas, para nós tomarmos decisões. Então, nunca ande com os olhos dos outros. Nunca ande com os olhos dos outros. Porque isso pode te levar para um abismo, tá? Mesmo a pessoa sendo legal, mesmo a pessoa sendo boa, mesmo a pessoa sendo, cara, aquela pessoa maravilhosa que você ama, que você gosta, pode ser sua mãe. Mas aqueles olhos em relação à tua experiência de vida pode te levar ao abismo. Pode te levar à morte. E é claro que sua mãe quer coisa boa para você. Só que os olhos dela, a ótica dela de interpretação de mundo não casa com a sua. E também não casa com a realidade presente. E é lógico que você deve seguir os conselhos da sua mãe. Porque a Bíblia fala de conselho materno. A Bíblia fala, ouve os conselhos do teu pai e da tua mãe, que isso serão pedras sobre a tua cabeça. Eu acho que o versículo é desse jeito. Está em Provérbios. Então, mas não ande com os olhos. Andar com os olhos é outra coisa. É você andar num mapa já desenhado, já feito. Tá? Então não faça isso. E eu vejo muitas pessoas fazendo isso na vida profissional. Eu vejo isso na vida financeira. Eu vejo isso em casamento. Eu vejo isso na empresa. Eu vejo isso na igreja, principalmente na igreja. Eu vejo isso em várias camadas sociais. Em várias camadas sociais, né? É claro que um conselho pode ser bom, sim. Claro que uma direção pode ser boa, sim. Não estou descartando isso. Mas eu estou dizendo para você não andar com os olhos de outras pessoas. Porque quando você anda com os olhos de outras pessoas, você anda num caminho que não é para você. Por isso que Jesus fala assim, Jesus fala uma coisa muito interessante. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, quando nós acessamos os olhos de Jesus, a ótica de Jesus, de interpretação de mundo, de movimentações da nossa vida, quando acessamos essa ótica de caminhar no mundo, nós enxergamos as coisas de outra forma e tomamos decisões de outra forma. Por isso que Deus sempre está nos transformando. Para nós temos o quê? Crescemos em fé, crescemos em glória, em conhecimento e temos uns olhos de Jesus, a ótica de Jesus. E ele nos dá o caminho, que ele é o caminho. Então ele traz esse conceito de caminho e de verdade. Por que ele é a verdade? Porque o ser humano, a sociedade, a criação tem várias verdades. São várias bolhas, certo? E quando há várias bolhas, várias camadas de subdivididas, quando ele fala que eu sou o caminho, é porque ele é o Filho de Deus. Ele sendo o Filho de Deus, o que acontece? Deus não tem uma bolha. Deus é o Criador. Deus não tem uma camada de sociedade. Não. Deus é o Criador de todas as coisas. Ele criou tudo pela palavra. Com isso, ele vê tudo de cima. Ele vê tudo de forma macro e micro. Com isso, ele pode afirmar que ele é o caminho. Por quê? Porque através dele acessamos a verdade, porque a verdade está acima de todas as bolhas da sociedade. Entenderam? Então nunca ande num caminho de outra pessoa. Nunca, jamais na sua vida. Nunca, jamais. Porque isso vai te trazer muito prejuízo, vai te trazer muito caos, vai te trazer muita perturbação emocional, financeira, espiritual, empresarial,
dependendo até do seu nível empresarial que é. Se você for um CEO, isso vai te atrapalhar muito. Se você for um fundador, isso vai te destruir a sua família, como você está enxergando o seu CEO, o conselheiro, os diretores. Então, você fazendo isso, cara, vai te dar muito prejuízo. Então, acesse essa verdade. E isso só através de Jesus Cristo. Senhor, gente, se inscreve no canal, dá o like, compartilha, comenta aí se você gostou, tá bom? E até